Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estou ouvindo mais uma vez aqui ao canal para estar trazendo um assunto que tem me despertado a atenção. Ver que pessoas têm falado sobre um utensílio do tabernáculo muito importante e tem trazido assim uma dúvida com relação ao paradeiro desse artefato, desse utensílio, que é a Arca da Aliança. E cada um fala, tem uma opinião formada com relação a onde esse utensílio foi parar, onde ele está. Uns dizem que foi levado, que foi roubado, outros falam que foi destruído, que desmancharam para derreter o ouro que a arca continha, né? Mas eu vejo que a Arca da Aliança é um utensílio que fazia parte do tabernáculo, que ela tem um grau de importância muito grande para o judeu. A Arca da Aliança representava a presença de Deus entre o povo, né? E lá no verso 8 do capítulo 25 de Êxodo, ali vai estar falando que o intuito de Deus fazer o tabernáculo foi restabelecer o convívio com o homem, porque ali vai falar que ele vai fazer o tabernáculo para habitar entre eles, entre os homens. Ele fala isso para Moisés. Então, Deus no início, quando no jardim do Éden, ele vinha todos os dias e se relacionava com o homem, mas o pecado separou, fez uma separação entre Deus e o homem. E ali o tabernáculo, Deus está restabelecendo um meio de purificação para que ele possa de novo se relacionar com o homem. Então a gente vê a importância da Arca da Aliança. Ela teve uma importância grande na vida do povo de Deus. Em meio às guerras, quando a arca estava presente, o povo sempre era vitorioso. Numa dessas batalhas contra os filisteus, em que a arca, eles perderam essa batalha, e aí essa arca foi levada para Asdod, e lá colocada dentro do templo de Dagon, e no dia seguinte Dagon estava com as mãos decepadas, a cabeça decepada. Isso causou uma tristeza muito grande no povo filisteus, ao ponto deles mandarem a arca de volta. Mais na frente, quando Davi levantado rei, ungido rei em todo Israel, ele intenta no seu coração levar a arca para Jerusalém, e leva de forma errada, em cima de carros de boi. E ali, quando ele leva essa arca, os bois tropicam, a arca ia tombar, e um homem segura na arca para que ela não caísse. E ele é morto imediatamente, porque a arca não podia ser tocada. E Davi se entristece, essa arca vai para a casa de Obed-Edom e fica lá por 3 meses. Depois Davi tem notícias que Deus abençoou Obed-Edom pela presença da arca estar na sua casa, e ele traz a arca de volta para Jerusalém. Davi faz todos os preparativos para a construção do templo, mas quem constrói é seu filho Salomão. A arca é colocada ali dentro do templo e ali permanece até que Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói o templo e leva para Babilônia todos os utensílios do templo. E se entende que a arca foi junto, mas com certeza a arca não foi para Jerusalém, não foi para Babilônia, porque na reconstrução do templo, quando Esdras e Neemias reconstrói o templo, todos os utensílios retornam para a casa de Deus, para o segundo templo, em que o sacerdote Zorobabel oficiava ali. Eles reconstroem esse templo, mas a arca já não estava mais presente ali. E tem um motivo para a arca não estar. 70 anos de cativeiro babilônico, a arca não mais fazia parte da rotina diária dos judeus. E quando o templo foi reconstruído, a arca também já não estava mais. E
o mundo começou a ser preparado para a vinda do Filho de Deus. Ou seja, a própria presença de Deus entre nós, ela suplanta qualquer utensílio, qualquer tipo de utensílio. A Arca da Aliança perdia e perdeu o seu simbolismo, o seu significado. Ou seja, o Filho de Deus estava para vir a esse mundo. Jesus Cristo, Emmanuel, Deus conosco. A presença física de Deus suplanta a necessidade da arca entre nós. E quando Jesus cumpre o seu papel, é levado à cruz, morre, ressuscita e ali é enviado o Espírito Santo de Deus entre nós. O Espírito Santo de Deus vem habitar em cada um de nós. Isso suplanta qualquer presença de arca, porque é a própria presença de Deus dentro de nós. Ou seja, a Arca da Aliança perdeu todo o seu significado, porque agora o próprio Deus estava entre nós, dentro de nós. Não precisava a Arca da Aliança. Eu fico muito triste em ver pessoas levando a Arca da Aliança para cultos no lar, como se estivessem levando, transportando a presença de Deus, quando na verdade a presença de Deus está dentro de cada um de nós, que tem o seu Espírito Santo, que foi selado com o seu Espírito, ao se arrepender dos seus pecados, como fala lá em Atos 2,38, né? E fomos selados, como Efésios 1 mostra, depois de ouvir a palavra do Evangelho, tendo crido naquela pregação, naquela palavra, nós o aceitamos, o recebemos, e Deus nos sela com seu Santo Espírito. Então a Arca da Aliança perde qualquer simbolismo, perde qualquer valor, quando nós temos o próprio Deus dentro de nós. Aquilo que Deus sempre quis, como lá em Êxodo 25, no verso 8 ele fala: farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vós. Então, a presença dele dentro de nós suplanta qualquer Arca da Aliança. E outra coisa é saber que Deus não permitiria que essa arca fosse defraudada, que ela fosse desmanchada, que eles tivessem desmanchado para tirar ouro. Quer dizer, estão profanando aquele utensílio que tanto significou para o seu povo e que Deus tanto usou para estar diante do seu povo. Essa arca jamais seria perdida, jamais seria desmanchada. E no capítulo 11, no verso 19 de Apocalipse, ali tem uma palavra que fala aonde a arca está. Vamos abrir aqui rapidamente? Então, o capítulo 11, no verso 19, vai dizer assim: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Gente, a Arca de Aliança, a Arca da Aliança, ela não foi perdida, ela não foi escondida, ela não vai fazer parte do terceiro templo, como lá em Jerusalém tem o Instituto do Templo, e todos os utensílios do templo, inclusive as estolas sacerdotais, por sinal são muito lindas, mas não tem Arca da Aliança. O terceiro templo não vai ter Arca da Aliança. E é muito bem, e se entende muito bem por que não vai ter. Porque nesse período o mundo vai estar sem a presença de Deus. É isso que o anticristo vai pregar, o mundo sem Deus. Então, para que uma Arca de Aliança se Deus não vai estar presente nesse mundo? Não tem a presença de Deus, não tem arca. Então, quando o anticristo estiver reinando na terra, não tem Arca de Aliança dentro do templo em Jerusalém. O terceiro templo ele já está pronto, não está construído, mas não está montado, mas está pronto. A hora que houver o acordo de paz, quando a igreja for tirada, o acordo de paz for feito,
e eles receberam autorização para construírem o templo, eles vão montar esse templo rapidinho. Eu sigo uma menina no YouTube, e ela está em Jerusalém, é brasileira, a Israel com a Aline, quem puder assistir aí, veja os vídeos dela, são fantásticos. E num dos vídeos dela que ela está mostrando o Instituto do Templo, e ela fala da construção de prédios em Jerusalém, e ela dá uma dica muito importante para quem entendeu o que ela falou. Ela diz que esses prédios, cheios de numerações, letras, números nas pedras, né, blocos de pedra, ela fala, vocês pensam que isso aqui são pichações? Não são, não. Isso aqui são marcações. Esses prédios foram todos desmontados e remontados. É assim que eles fazem aqui em Jerusalém. Ela deu uma ideia, que o templo já está construído, só não está montado. Mas a hora que houver o acordo de paz, quando a igreja for tirada, quando houver o acordo de paz entre Israel e Palestino, eles vão dar autorização para a reconstrução do templo. E esse templo vai ser montado rapidinho, mas não vai ter a Arca da Aliança, porque esse período vai ser um período em que a presença de Deus não vai estar na terra. Entendido isso, eu quero ressaltar aqui que eu não quero ser o dono da verdade, eu não quero ser aquele que tem a lâmpada mágica que vai iluminar e vai trazer, não. Eu estou tentando mostrar que, na verdade, a Arca da Aliança perdeu todo o seu sentido quando o próprio Deus veio para esse mundo, e depois o próprio Deus veio habitar em nós, através do Espírito Santo de Deus. A Arca da Aliança, esse artefato, ele foi levado pelo seu valor, pela sua importância. Deus jamais deixaria que se perdesse, Deus jamais deixaria ser destruída, e, na verdade, a palavra de Deus nos mostra em Apocalipse 11:19, que João viu a Arca da Aliança lá no tabernáculo santo de Deus no céu. Então, irmãos, querer crer, querer aceitar o que a palavra diz, eu não vejo muita dificuldade. Se a Bíblia diz que a Arca da Aliança, João viu a Arca da Aliança lá no templo de Deus, no céu, e a gente sabe, tem vídeo aqui no canal que eu já mostrei isso, que o período em que Deus mostra a João as revelações do Apocalipse, é justamente no período em que o Papa João Paulo II estava como Papa. Quando lá no capítulo 17 ele fala dos 7 reis, que 5 já partiram, já existiram, agora durante aquele que estava sendo o Papa, e que o 7º, quando viesse, teria que ser breve. Então, a revelação do Apocalipse é mostrado a João, né, na ilha de Pátmos, durante o papado do Papa João Paulo II. Então, a gente sabe que nessa época já é tempo do Espírito Santo na terra, está entre nós. E aí a Arca da Aliança perde qualquer e todo sentido. Então, eu não acredito que ela tenha sido desmontada, desfeita, o seu ouro tenha sido derretido. Deus não iria permitir isso, pela importância desse utensílio no tabernáculo. E o livro de Apocalipse fala que ela está no céu, no tabernáculo, no santuário de Deus. Então, fiquemos com essa palavra. Se nós não temos nada, de documento, não temos um documento, não temos nada que comprove a existência de o paradeiro da arca, por que refutar uma orientação bíblica de onde ela está? Que a Bíblia fala aqui no capítulo 11, verso 19, aonde a Arca da Aliança está. Simples, aceitar o que a palavra diz. Se a Bíblia fala que Jesus morreu, ressuscitou, a sua morte, o seu sacrifício é único, exclusivo e suficiente para a salvação de cada um de nós,
e que o seu Espírito Santo de Deus em nós nos purifica, nos trata, nos faz a cada dia melhor para estarmos com Ele eternamente. Então a gente tem que crer também no Apocalipse 11:19, que a arca está no céu. Deus não deixaria que esse utensílio fosse destruído pela sua importância naquela época. Então eu fico assim com essa palavra, e sem a arrogância de ser o dono da verdade, mas trazer isso à reflexão. Pensemos, se não temos uma orientação de um documento, de uma prova, de onde a arca está, o que aconteceu com ela, fiquemos com a palavra de Deus, que é o que eu falo sempre, é o nosso livro de fé e prática, né? É o nosso livro de regra, de fé e prática. Nós não temos outro livro em quem nos orientar, temos só a Bíblia. E a Bíblia está falando que a arca está no santuário de Deus. Então ela não foi perdida, não foi destruída, ela está lá. Está lá. Porque a presença de Deus está em nós. O Espírito Santo de Deus está em cada um daqueles que crê e recebe o seu Filho como o único e suficiente Salvador. Amém? Eu fico assim e me despeço nesse momento com essa palavra, e que reflitam e pensem naquilo que eu estou falando. Aqueles que concordarem, amém, coloquem aí nos comentários. Aqueles que não concordarem, expliquem por que não concordam nos comentários aí. Interajam comigo, falando por que concordam, por que não concordam. E é o que nesse momento, é o que eu estou colocando para cada um de vós. Se não temos nenhuma prova de onde está a arca, não temos nenhuma prova para onde a arca foi, fiquemos com Apocalipse 11:19, que ela está no céu. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.